Olá pessoal, tudo bem? No capítulo desta quarta-feira de Um Lugar ao Sol, a Bárbara ficará inconformada com a atitude do Christian em querer vender o apartamento que havia cedido ao Ravi só para se livrar dela de maneira definitiva. A Bárbara vai surtar e se lembrará com ódio de todas as vezes que encobriu as besteiras do Renato, principalmente com a chantagem para jogar a culpa no caseiro e, consequentemente, livrar o pescoço do verdadeiro criminoso inconsequente que era o falecido Renato. Assim, sem pensar duas vezes, a Bárbara prometerá se vingar e expor todas as falcatruas do Renato. E no vídeo de hoje veremos o Christian partindo dessa para melhor. Também veremos a Bárbara encontrando um novo amor. Você quer saber de todos esses detalhes? Então continue assistindo o vídeo. E me conta, de qual estado e cidade você está acompanhando? Comenta aqui embaixo que eu vou adorar saber. Pessoal, eu peço por gentileza que, se possível, se você gostaria de receber todos os acontecimentos e resumos da novela Um Lugar ao Sol, clica no botão de gostei aqui embaixo no like e também inscreva-se, além de ativar o sininho de notificações, porque só assim o YouTube vai te avisar sempre que sair um vídeo novo aqui no meu canal. A propósito, você acha que a Bárbara deveria terminar a trama ao lado do Christian? Ou a Bárbara merece encontrar alguém que realmente goste dela? E também me conta aqui embaixo nos comentários se você está gostando do Aníbal na novela, sim ou não, que eu quero saber, beleza? Bom, feito isso, então vamos continuar com o resumo. A filha do Santiago perceberá que não tem mais nada a perder e partirá para o tudo ou nada. Ela resolverá entregar o marido para a polícia, pois, diante da notícia da separação, vai apelar para os crimes que o Renato cometeu no passado, acreditando ser capaz de impedir o divórcio. A Patricinha desenterrará a história do atropelamento que resultou em falecimento na Europa e o suborno feito pelo gêmeo rico a um caseiro para assumir a culpa pelo crime cometido. A mimada ameaçará entregar o executivo para a polícia caso queira mesmo se separar dela, mas o Christian estará disposto a tudo para ficar com a Lara, até mesmo enfrentar a fúria da filha caçula do Santiago. Enquanto isso, a Ana Virgínia será extremamente agradável com a Rebeca ao recebê-la em sua casa, dando total apoio para o relacionamento que a Rebeca engatou com o Felipe. Porém, aproveitando a presença da Rebeca no local, a Ana Virgínia revelará que está extremamente preocupada com a Bárbara, que deu sinais extremamente perigosos a respeito da intenção do Christian de se separar. A terapeuta comentará que é perigoso que a Patricinha cometa outra besteira novamente e que a família precisa ficar de olhos bem abertos a partir de agora, estando pronta para impedir a consumação de outra tragédia. O usurpador terá anunciado a separação da Bárbara e decidirá morar com a Lara na Argentina. A Bárbara, porém, surpreenderá o marido com uma cláusula no contrato nupcial, que resulta em uma dívida de 500 mil. O farsante não cederá à chantagem e escolherá se separar da mulher. Ela, então, trará à tona o crime do inconsequente Renato. A Bárbara até chegará a alertar o farsante a respeito de suas intenções de expor o crime que ele cometeu, mas o rapaz chegará a duvidar de sua capacidade de mandá-lo para a cadeia. A Bárbara perguntará ao Renato se, para se livrar dela, ele está realmente disposto a tudo, até ir para a cadeia, momento em que o Christian argumentará que já disse para Patricinha que vai pagar a indenização, mas que não entende o que mais a Bárbara deseja que ele faça. É aí que a filha caçula do Santiago jogará as verdades no ventilador, argumentando que dessa vez
está falando da pessoa que ele eliminou, enquanto dirigia embriagado, assim como o caseiro que ele subornou para assumir a história em seu lugar. O Christian engolirá seco, mas retrucará a Bárbara, perguntando se pode saber o porquê eles estão voltando a esse assunto que ficou no passado. Furiosa e com sede de vingança, a Bárbara mandará o marido adivinhar, nitidamente disposta a expor todas as falcatruas dele, porque se o rapaz não ficar com ela, não ficará com mais ninguém. Mesmo assim, o Christian alegará que a mulher não teria coragem de colocá-lo atrás das grades, mas será completamente ignorado pela Bárbara, que apontará que só quer ter o gostinho de ver a partir de agora como é que ele vai explicar toda essa história para a polícia, destacando que, sinceramente, deseja uma boa sorte para o Renato. Depois de deixar o marido falando sozinho, a Bárbara seguirá para a consumação de sua vingança, expondo o crime do Renato para o maior número de pessoas que puder. A Bárbara abrirá o jogo com as irmãs e contará que o Renato eliminou um homem, quando os dois estavam na Europa. A Bárbara demonstrará uma enorme revolta ao dizer que fez absolutamente tudo pelo marido, que não passa de um ingrato e sem coração, porque se não fosse por ela, ele já estaria atrás das grades há muito tempo. Chocada, a Rebeca perguntará se ele atropelou e consumou o crime trágico de fato. É aí que a Bárbara aproveitará o momento para chocar ainda mais a Rebeca, argumentando que o Renato fez pior do que atropelar, pois deixou o cara ali, caído na estrada, sem nem tentar socorrer. A Bárbara argumentará que o amor lhe deixou cega, mas que infelizmente teve que provar das maldades do rapaz para saber o quão cruel ele poderia ser. E isso fará com que os membros da família Assunção comecem a não querer que o rapaz continue ao lado da Bárbara. O Christian não faz ideia de que sua atitude de vender o apartamento em que o Ravi está morando para quitar a dívida com a Bárbara desenterraria o crime do passado com o intuito de segurá-lo. Nas cenas previstas para irem ao ar nesse dia 23 de fevereiro, quarta-feira, a Bárbara ameaçará o Christian de ir à polícia para denunciá-lo por ter acabado com a vida do estrangeiro. Na época, o gêmeo rico teve a ajuda da Bárbara para se safar da cadeia. A Bárbara perseguirá o ex-marido com essa história e o deixará com medo, porque ele sabe exatamente do que ela é capaz. E a Bárbara também aflorará seu lado fofoqueiro e começará a espalhar o podre do amado. A Rebeca ficará preocupada com a irmã, que se mostrará cada vez mais fora de controle e chegará a conversar com a Nicole sobre a possibilidade de internação da irmã para a realização de um tratamento psiquiátrico antes que o pior aconteça. Entretanto, a Rebeca em um momento algum cogitará a possibilidade de convencer a irmã em se submeter a um tratamento, pois sabe que ela jamais aceitaria. Assim, ela implorará pela ajuda da Nicole para que as duas façam isso por conta própria, compulsoriamente, para que não tenham um peso na consciência caso o pior aconteça de fato. Além disso, o Christian ficará em um estado grave e correrá o risco de partir dessa para melhor após levar uma facada do Valdir. O usurpador será ferido ao defender a Inácia, mãe da Joy, das ameaças do agressor violento e sem escrúpulos. Ainda nesse capítulo de quarta-feira, dia 23 de fevereiro, o anti-herói estará indo embora da Redentor e presenciará o companheiro da copeira fazendo ameaças contra a mulher, que estará acompanhada do Francisco. Em tom de agressividade, o Valdir estará falando várias barbaridades para Inácia,
que ficará inconformada, mas com medo de reagir, por saber que ele é um homem violento. Sem pensar duas vezes, o Christian intervirá e mandará a mulher entrar no carro, já tratando de se colocar entre os dois. Revoltado, o Valdir reagirá com violência, perguntando para o bacana o que é isso e qual a necessidade dessa reação, porque ninguém ali é estranho e ele tem direito de tratar sua mulher como bem quiser. Para piorar a situação, o Valdir fará ameaças, argumentando que se o falso Renato der um passo sequer, vai furá-lo, afirmando ainda que sobrará para ele e para o moleque, se referindo ao Francisco. Nessa hora, o sangue do Christian vai ferver e ele chamará o Valdir de covarde por ameaçar pessoas que não podem se defender à altura, como uma mulher e uma criança. O falso Renato partirá para cima do homem, na expectativa de tentar desarmá-lo, mas acabará com a faca cravada no corpo. Ele será levado às pressas ao hospital e, um pouco depois, os familiares já aparecerão na unidade de saúde, esperando por notícias do genro do Santiago. O médico comunicará à família do Santiago de que o Christian ainda está em cirurgia, mas como o Renato teve a cavidade peritoneal atravessada, só depois de abrir é que eles serão capazes de ter a noção real da gravidade do ferimento. Nesse instante, todos ficarão chocados e começarão a temer pelo pior. O médico seguirá com as explicações, revelando que a expectativa era de que a perfuração tivesse atingido só o intestino, mas como foi um corte do lado direito, o fígado também sofreu uma lesão. Abalada com a notícia, a Bárbara vai surtar cada vez mais e questionará o que essa lesão no fígado quer dizer, já tratando de perguntar se o Renato vai ficar bem. Mesmo disposta a mandar o marido para a cadeia, a Bárbara estará preocupada e temendo pelo pior, pois ainda tem esperanças de que possa resgatar o casamento. O médico tratará de explicar que ainda é cedo para dizer qualquer coisa, já que o Renato teve um choque hemorrágico, mas a equipe está tentando controlar o sangramento e espera obter êxito em sua atuação. É aí que a Helenice será direta, questionando o profissional se ele está dizendo que o Renato corre algum tipo de risco. O médico, no entanto, não responderá, e a alpinista social começará a passar mal, motivo pelo qual precisará ser atendida pela equipe de enfermagem. Além disso, a Bárbara vai ter uma nova chance no amor, e dessa vez não será ao lado do falso Renato. Após diversas pisadas na bola de ambas as partes no casamento, a Bárbara vai cair na real e engatará um romance com um novo namorado, com a reação do falso Renato sendo a mais inesperada possível. Depois que o Renato assumir a bronca de levar o casamento adiante com a Bárbara, a pedido do Santiago, a Bárbara se empolgará com o recomeço, e a conversa sobre adotar uma criança virá à tona novamente. Dessa vez, o pedido da Bárbara será aceito, e os dois se tornarão pais de uma menina chamada Ludmila. Entretanto, a coitada dessa criança, que vai ser entregue aos cuidados da Bárbara, sofrerá maus bocados. Afinal, essa vontade toda de ser mãe não será suficiente para sustentar as responsabilidades que uma mãe precisa encarar a partir do momento que decide ter um filho. A Bárbara se encontrará completamente despreparada antes mesmo de conseguir a guarda definitivamente da filha adotiva, e colocará todo o processo a perder depois de cometer uma falha gravíssima com a criança. Desconfiada de que o Renato anda pulando a cerca novamente, a Bárbara
vai se entregar aos ciúmes doentios que sente pelo marido e então colocará Ludmila dentro do carro, tratando de seguir rumo a dar um flagra no Renato. O problema é que a Bárbara vai ficar tão transtornada com a possibilidade de estar sendo enganada outra vez que ela chegará na Redentor furiosa e tomará uma atitude que pode acabar de vez com a possibilidade de adoção da Ludmila. A Bárbara olhará para a filha dentro do carro e dirá que graças a Deus ela dormiu, pedindo para a menina ficar quietinha porque a mamãe já volta. A maluca deixará a pequena Ludmila sozinha dentro do carro, com todos os vidros fechados, mas sua atitude inconsequente não ficará impune. Por sorte do Christian, não haverá um flagra na traição e o farsante acompanhará a esposa de volta para o carro, enquanto faz diversas acusações contra a Bárbara, a chamando de louca e dizendo que ela precisa parar de desconfiar dele. O Christian vai jurar de pé junto que não estaria com a Bárbara se não quisesse, mas deixará claro que quanto mais ela forçar a barra na desconfiança, mais o casamento deles será prejudicado. Até mesmo dizer que o próximo término será definitivo, o farsante dirá. Entretanto, na ida conflituosa até o carro, o casal verá uma aglomeração de pessoas próximas ao veículo da Patricinha. Para o azar da Bárbara, os policiais já estarão presentes. O Christian chegará confuso e perguntará o que está acontecendo, e o agente responderá que há um bebê deixado no veículo e eles foram chamados para resgatar a criança da negligência da pessoa responsável. Chocado com o ocorrido, o Christian perguntará que história é essa e a Bárbara procurará a filha dentro do carro também dando seu chilique, começando a vasculhar o veículo e se perguntando onde está sua filha. Impressionado, o Christian perguntará para Bárbara como assim ela trouxe a Lud para Redentor, enquanto o policial informará ao casal sobre os riscos da criança partir dessa para melhor. O agente argumentará que a criança poderia ter sofrido uma grave consequência caso permanecesse dentro do carro fechado por mais tempo, mas por sorte, os funcionários escutaram o choro. O policial revelará que eles tiveram que forçar a porta do carro para libertar a Ludmila, e a menina foi levada para a delegacia com o acionamento do Conselho Tutelar, que vai encaminhar o caso para a Vara da Infância e da Juventude. Chocado, o Christian vai custar acreditar na irresponsabilidade da esposa e perguntará pelo amor de Deus como a Bárbara pode ser tão maluca e inconsequente de fazer a Lud pagar o pato por suas bizarrices. Mas essa história não vai parar por aí. Afinal, a Bárbara terá cometido um crime grave e precisará ser levada para a delegacia pela polícia. Inconformada, a caçula do Santiago questionará as consequências que sofrerá, afirmando que isso é um absurdo. A Bárbara acusará as autoridades de estarem lhe tratando como se ela fosse uma criminosa, chegando a justificar que deixou sua filha no carro por apenas 5 minutos dentro de um estacionamento com segurança. Incrédulo com a atitude da esposa, o Christian mandará a Bárbara não discutir, garantindo que nada disso vai justificar. O farsante afirmará que, muito pelo contrário, discutir e se justificar só vai piorar as coisas, sendo melhor a Bárbara ir de uma vez por todas com os agentes. A Bárbara entrará na viatura e a cena seguirá para a delegacia. No local, o Santiago será o primeiro a chegar e, mesmo entendendo da gravidade do que a Bárbara fez, pagará uma fiança arbitrada em R$30 mil para que a filha não fique presa. O veterano ainda dará uma bronca na Patricinha, que mesmo assim
vai minimizar a situação sempre que tiver oportunidade. Em seguida, o delegado aparecerá para conversar com a Bárbara, com o Santiago e também com o Christian, momento em que informará que a situação é grave. O delegado revelará que o grande problema é que se trata exatamente de uma questão burocrática, porque a menor ainda está em processo de adoção e foi negligenciada, exposta ao risco de partir dessa para melhor, caso não houvesse uma intervenção. A Bárbara interromperá a autoridade e se defenderá, argumentando que desse jeito fica parecendo que ela é uma irresponsável e perversa. Preocupado com o futuro da neta, o Santiago perguntará se o casal corre risco de perder a guarda da Ludmila e o policial responderá que isso vai depender dos argumentos da defesa e, claro, do parecer final do juiz, pois o caso é delicado. Enquanto a audiência não acontece, a Ludmila ficará no abrigo, esperando pela decisão das autoridades judiciárias. Desesperado com a possibilidade de perder a filha e tendo passado na pele pela mesma situação quando era mais jovem, especificamente de ser devolvido, o farsante do Christian vai fazer de tudo para tentar recuperar a criança o mais rápido quanto possível, nem que para isso tenha que criar a filha sozinho. Os advogados da família Assunção entrarão em campo e a audiência então será marcada para definir se a criança volta para o lar com o casal ou permanece no abrigo para adoção. Pego de surpresa na frente do juiz, o Christian vai ver que a esposa mudou de ideia a respeito de levar a maternidade adiante, ficando indignado com a situação. A Bárbara argumentará que na verdade foi até lá para dizer que mudou de ideia e não pretende seguir em frente com essa adoção. Ao ver a expressão de perplexidade estampada no rosto das pessoas, a Bárbara afirmará que é isso mesmo que elas ouviram, pois quer devolver a criança. A novidade que a Bárbara dirá deixará o Christian em choque e ali mesmo uma nova briga entre o casal começará, fato que vai selar o término definitivo, pois o Christian colocará um ponto final no casamento novamente. E a partir daí, a Bárbara conhecerá o Edu e engatará um romance sério com o rapaz, que também não parece ser flor que se cheire. E aí, pessoal, você está gostando da novela? Sim ou não? Me conta a sua opinião aqui embaixo nos comentários que eu quero saber. Pessoal, o vídeo ainda não acabou e tem mais um acontecimento bombástico sobre a sua novela favorita. Basta clicar nesse vídeo que está aparecendo aí na sua tela. Estou te esperando!